Boa noite a todas. Vamos iniciar mais uma vez, né, a nossa aula gratuita do programa Força Educador. Na semana passada não foi possível fazer a nossa aula, houve uma queda de energia aqui, então a aula que estava preparada para segunda-feira da semana passada está acontecendo hoje. Quem está chegando agora, então, se puder passar o link, né, para mais pessoas. E a gente vai dando continuidade, sempre entram pessoas depois. E o nosso tema hoje é muito importante. Então, nós vamos falar sobre como tornar os pais dos alunos seus aliados. Ok? Até hoje, durante a tarde, né, eu fiz uma enquete aqui no grupo do WhatsApp e várias pessoas participaram. Então, só um pouquinho que tem pessoas aqui pedindo para entrar, já estou autorizando. E eu perguntei, né, se você já passou por alguma situação em que os pais dos alunos se posicionaram contra o seu trabalho. E as respostas possíveis eram sim, frequentemente, mas não sei como agir. Então, 5 pessoas responderam essa. 8 pessoas responderam sim, e os pais acabaram se tornando meus aliados. 3 pessoas responderam sim, e a gestão da escola ficou a favor deles. E 9 responderam não, nunca passei por isso, estou tranquilo. E também uma pessoa respondeu aqui não, e não sei o que fazer se acontecer. Então, não consegue ouvir, Fernanda? Tem um botãozinho ali, conectar áudio, que você, no celular ou no computador, às vezes está em inglês, tá? Normalmente, acho que tem um fonezinho, você clica ali, espera um pouco e ele conecta. Então, eu pude perceber aqui por essa enquete, né, feita no grupo essa tarde, que a maioria dos que responderam nunca passou por isso, né? Então, 9 pessoas nunca passou por isso e está tranquila. Ok. Porém, né, o que chama bastante atenção aqui é que 5 pessoas responderam que frequentemente isso acontece, ou seja, acontece de os pais se posicionarem contra o seu trabalho e 3 pessoas disseram que ainda os gestores ficaram a favor dos pais e contra eles, né? Uma pessoa disse, então, que não sabe o que fazer e o que me chama bastante atenção, né, é que 8 pessoas disseram que conseguiram tornar os pais, depois dessa situação, tornar os pais aliados. Eu não respondi porque achei que não se encaixava em nenhuma das respostas. Já aconteceu, mas não com frequência. Ok, eu pensei só em algumas opções porque fica meio longo fazer tantas opções aqui, né? Mas, Fernanda, então já aconteceu, mas não com tanta frequência, certo? Então é sobre isso justamente que nós vamos falar hoje, né? Sobre essa dificuldade que muitas vezes nós encontramos na escola de fazer essa relação, de construir essa relação saudável com os pais e de terem os pais do nosso lado. Então, quando a gente vê ali os gestores apoiando os pais, mas contrários ao professor, nós temos uma situação que é complicada para o professor e para o processo de ensino-aprendizagem. Se nós temos os pais vindo contra o professor e o professor não consegue trazer esses pais como aliados, também, né, isso vai dificultar o processo de ensino-aprendizagem, o processo de evolução dos alunos e os resultados, né? Também, se o professor não sabe o que fazer, não sabe como agir ao se relacionar com os pais, principalmente se os pais estão cobrando algo, também é complicado. Então, nós vamos hoje tratar
É claro que não de um nível tão profundo, porque não dá tempo em uma hora, né? Esse programa Força Educador, ele tem como objetivo trazer educadores para uma discussão, para um debate, né, sobre como melhorar a qualidade da educação, dos resultados na escola, mas é feito especialmente para profissionais que têm buscado unir o sucesso profissional com qualidade de vida, o que é um grande desafio para os profissionais da educação nos dias de hoje, certo? Então vamos lá, como tornar os pais dos alunos seus aliados? Você vai aprender a importância da relação entre escola e família na educação das crianças e jovens, porque, para uma educação de qualidade, é fundamental que os pais e educadores trabalhem juntos em prol do desenvolvimento dos estudantes e como se comunicar com os pais e como envolvê-los nas atividades escolares. Então, eu começo explicando um pouquinho da educação sistêmica, que é a perspectiva que eu venho trazendo aqui. Eu falo de uma postura que é holística, que é sistêmica e que eu chamo de postura evolucionária. Eu me fundamento principalmente na educação sistêmica, que é uma abordagem que inclui e respeita todos os métodos de ensino, mas que tem uma perspectiva, um olhar, uma forma de encarar a educação e os diferentes membros do sistema de uma forma especial que vocês vão conhecer agora para quem ainda não conhece. Então, na educação sistêmica, essa abordagem desenvolvida por Bert Hellinger e Marianne Frank, que são os pais, né, considerados os pais ah, dessa proposta, né, para eles, os pais dos alunos são considerados parte fundamental da comunidade educativa, juntamente com os educadores, alunos e membros da comunidade. Então, nessa proposta da educação sistêmica, nessa abordagem da educação sistêmica, pais, alunos, professores, né, educadores, a equipe de gestão, comunidade, todos têm um papel importante. E, na verdade, né, não dá para dispensar o papel de nenhum deles dentro dessa abordagem. Todos têm um papel importante e significativo, e todos têm o seu lugar. Nesse contexto, então, cada um tem um lugar de importância, cada um tem um papel, e confundir esses papéis e assumir lugares que não são seus é um dos principais motivos das dificuldades e conflitos presentes no processo educacional atualmente. Então, vocês podem perceber, inclusive pelas respostas da enquete que eu fiz ali hoje à tarde, né, hoje durante o dia, que quando as pessoas não sabem exatamente qual é o seu lugar e qual o papel no processo educacional, qual o seu papel nessas relações, né, entre os membros do sistema escolar, muitas vezes a relação fica conflituosa e nós temos problemas, né? Pela ordem, os pais têm o primeiro lugar na escola, um lugar de honra. Eles que deram a vida aos filhos e são eles que os levam para a escola. Sem esse movimento de confiança, não haveria escolas, nem professores, nem todo o sistema educacional que conhecemos hoje. E esse é um ponto da educação sistêmica que quando a gente compreende isso, isso faz uma grande diferença, né? Porque muitas vezes nós viemos do nosso processo educacional, né, enquanto alunos, enquanto acadêmicos, enquanto professores em formação, enquanto estagiários nos primeiros anos de exercício na profissão. Boa noite, Marisa, seja bem-vinda. Nós fomos levados a acreditar muitas vezes que nós estamos na escola, né, nós estamos na escola porque existe um cargo lá, porque existe uma função, nós estamos lá cumprindo um papel,
e que os pais precisam de nós e por isso os pais trazem os filhos da escola para a escola. Sim, e isso faz sentido e tem toda a razão pensar assim. Porém, o que a gente muitas vezes não pensa é que sem os filhos, sem as crianças, sem os alunos, sem os adolescentes, né? Sem os nossos estudantes, não existiria a escola e nem existiria o nosso emprego, não existiria o nosso trabalho, certo? Os pais são quem geraram a vida de todos aqueles adolescentes, de todas aquelas crianças que estão na escola. Se a criança, se o aluno, né, se o adolescente, se o jovem veio para a escola, ele veio porque os pais confiaram na escola. Eles vêm porque os pais confiam na escola. Porque os pais levam e fazem esse movimento de matricular o filho, de escolher uma escola, de encaminhá-lo para essa escola. E se não fosse esse movimento que os pais fazem, não precisaria de escola. Ou seja, o nosso trabalho existe fundamentalmente para servir às famílias, aos pais dos nossos alunos. Então, acreditar que só eles que precisam de nós é uma ilusão. E essa ilusão muitas vezes traz uma grande distorção. Porque, de fato, sim, os pais precisam da escola porque a escola faz um trabalho que complementa a educação, né, que contribui para a educação dos seus filhos. Mas não fosse esse movimento de entregar os filhos para a escola, de confiar na escola, de deixar os filhos um tempo na escola, de confiar no nosso trabalho, de acreditar no que a escola faz, nós não existiríamos enquanto instituição, enquanto sistema, enquanto escola. Vocês percebem? Isso está fazendo sentido para vocês? Então, é esse movimento de confiança e de entrega, de disponibilidade de entrega dos pais em relação à equipe da escola, ao sistema escolar, aos professores, né? É esse movimento que permite que nós tenhamos o nosso trabalho. Então, nós servimos prioritariamente a família, os pais dos alunos. Percebem? Qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa que vocês estejam com dificuldade de entender ou que pareça não fazer muito sentido ou queiram colaborar ou contribuir, por favor, fiquem à vontade. Os educadores, em seu lugar, precisam respeitar os pais e as famílias dos alunos e incluir todos em seu coração com os seus sistemas. Quando os pais, perdão, ali era quando, né, e não quanto. Quando os pais sentem que são respeitados como os pais certos, quando eles são aceitos sem julgamento, também sentem que fazem parte e podem confiar na equipe da escola, em cada educador, pois tem o seu lugar e sua dignidade respeitados. Então vamos por partes aqui, né? Então, os educadores, do lugar onde estão, quer dizer, do lugar de educadores, eles só vão conseguir chegar ao coração dos alunos, quer dizer, eles só vão conseguir levar o conhecimento até os alunos se, né, que é necessário conquistar os alunos, se eles, em primeiro lugar, conseguirem incluir a família dos alunos em seu coração. O que significa isso? Ora, se eu sou contratado para trabalhar com uma turma ou com algumas turmas, né, com determinados alunos, eu sou pago para isso, certo? Estes são os meus alunos. Então, eu não tenho, a partir do momento que eu fui contratado e que eu aceitei, eu não tenho o direito de me apegar ou de acolher ou de aceitar uma parte dos alunos e rejeitar outra parte. Percebem? Por quê? Por exemplo, se eu estiver no serviço público,
todos estão sendo, todos estão recebendo a educação gratuita, né, entre aspas, dos impostos que a comunidade, que a sociedade paga, e eu estou recebendo meu salário para atender a todos por igual, porque todos têm o mesmo direito perante a lei. Se eu estou no ensino particular, na rede privada, ou os alunos têm bolsa e têm o direito a ter essa bolsa porque conquistaram esse direito, ou eles pagam a mensalidade, né? Os pais pagam a mensalidade, ou alguém paga para eles a mensalidade. Então, de fato, eu estou ali para servir a todos por igual, certo? Então, como que eu vou servir a todos por igual? Se eu vou para a sala de aula com preconceitos, com julgamentos em relação às famílias que são diferentes da minha expectativa, se eu acredito num tipo de família ideal, num perfil de aluno ideal, num, é, se eu espero encontrar só alunos perfeitos ou que atendam à minha expectativa, todos aqueles que vêm de uma família que não está de acordo com aquilo que eu espero, no fundo eu sinto rejeição ou eu ativo dentro de mim os meus preconceitos. E aí eu passo a tratar alunos de forma diferente, conforme a família e a origem desses alunos. Vejam se faz sentido isso, se vocês percebem esses movimentos em vocês ou dentro da escola, né? E como isso é sutil e às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas como é assim mesmo que acontece. Então, lembrando que quando os pais sentem, então, que são respeitados como os pais certos, ou seja, quando eles percebem que não há da parte da escola, da equipe de gestão, dos professores, né, que não há julgamentos, que eles são aceitos como são, como os pais certos, como a família certa, eles sentem que podem confiar na escola, que eles podem confiar em cada professor, porque eles sentem que eles têm um lugar ali para pertencer, eles têm a sua dignidade respeitada. Talvez, eu vou pedir para que vocês que estão aqui, vocês mesmos talvez possam fazer um exercício, né, agora, de fechar os olhos e lembrar da sua época de escola e perceber se não teve alguns momentos na sua época de escola, em todos os tempos, né, de escola que você frequentou, se não teve alguns momentos em que você sentiu que não era aceito ou que a sua família era olhada de uma forma diferente, com uma certa exclusão, com um certo preconceito. Às vezes isso acontece por parte dos colegas da turma, mas muitas vezes acontece pelos próprios profissionais da escola, né? Então, sim, todos os sistemas, de uma forma ou de outra, em alguns momentos, excluem pessoas. E excluem por quê? Por preconceitos e por essas pessoas serem diferentes de um perfil ideal, né? Então, é muito provável que vocês que estão aqui assistindo tenham sentido isso em algum momento na sua história. E é bem provável também que, em algumas vezes, vocês devem ter visto no seu trabalho, na sua escola, por colegas seus, por outros profissionais, ou até você mesma possa identificar em você momentos em que você rejeitou determinados alunos. Eu mesmo, né, porque não sou perfeito e porque lá no passado também não entendia muitas coisas, eu muitas vezes tive, principalmente nos primeiros anos de carreira, muita dificuldade de lidar com alunos que não se encaixavam em determinado perfil. Alunos que me desafiavam um pouco mais, que tinham dificuldades de aprendizagem, né?
que vinham, às vezes, de uma família que não acompanhava, que já tinha um histórico de reprovação, né, de fracasso escolar, e que eu olhava, às vezes, para aquele aluno e sentia pena ou percebia que ele estava meio que desamparado de sua família. E há uma tendência dentro da escola de olhar para esses casos e no conselho de classe, na sala dos professores, nas conversas entre os professores, ou mesmo internamente, né, os professores acabam fazendo comentários ou julgando esses alunos ah, e suas famílias, né? Ou muito mais os seus pais e suas famílias, por não estarem dando uma educação adequada, ou por não estarem fazendo o que a gente acha que eles deveriam fazer, e etc. Então, a educação sistêmica, ela propõe que você olhe para cada um de seus alunos e veja, né, atrás deles o seu pai e a sua mãe, ou os seus familiares, né, seja lá quem for que faça esse papel, e sinta que estes são os pais certos, que essa é a família certa, que está tudo certo com ele, que ele tem o direito de pertencer com essa família, com a família que ele tem, né? Eu estou sendo claro? Por favor, na medida que eu falar, então vão dando um retorno, que aí eu vou sabendo, ok, eu vou sabendo se vocês estão compreendendo. Certo. Então, a educação sistêmica. Ô, Ricardo, Oi, posso fazer uma pergunta? pode fazer, E, Cleusa? sim. Pode fazer, E fica à quando tu vontade. tem um quezinho e uma simpatia e pelos safados, por aqueles que perturbam, não é compaixão, não. Quando tu não é uma simpatia, mas eu não sei te explicar assim. Quando tu tens um, um olhar diferente para aquele safadinho dentro da sala, para aquele que perturba, para aquele malandrinho, e isso independente dos segmentos também. O que que poderia, como poderia ser explicado dentro da educação sistêmica? Cleusa, seria o aluno, você diz um olhar diferente, mas diferente no sentido, Com carinho mesmo, um de carinho, mas vamos dizer assim, uma preferência? não, eu não digo eu não sei me expressar, eu não digo preferência, Uhum. mas assim, diferente dos demais, assim, que tu não é aquele que ajuda a meter pau e quando num conselho de classe está metendo pau dá vontade de comprar a briga e às vezes acaba comprando e acaba sendo malhado, enfim, assim, nessa situação assim. Não digo uma preferência, mas não deixa de ser da mesma forma também. Porque Eu seria vejo, muita hipocrisia, não sei dizer que a gente prefira os, né, mas meu Deus, eu assim, eu acabo pensando, se tu não olhar com carinho para aqueles, quem vai olhar? Às vezes é o único olhar de carinho, talvez, que eles recebam de muitos. eu vejo nessa sua fala, Cleusa, duas possibilidades, tá? Talvez hajam mais, mas eu estou vendo aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade é de ter um olhar especial para os alunos que têm alguma dificuldade ou um comportamento diferente, um comportamento talvez perturbador ou desafiador, né? Ou que não se encaixa tanto, aquele aluno que não se encaixa tanto no padrão de expectativa da maioria dos professores ou da escola. E aí o professor tem um carinho especial por esses alunos, talvez ou talvez tenha a sensação em si de que esteja fazendo algo errado, porque não é normalmente isso que os outros fazem. E aí pode ser que esse professor esteja tratando todos por igual.
Por igual quer dizer, respeitando e valorizando cada um individualmente como é. Mas como? Né? Mas como? Entre os seus colegas, entre o grupo, ou pela tradição da escola, inclusive a escola que ele frequentou, talvez, né, haja uma certa discriminação, ou rótulos, ou classificações, né, ranking do bom ao péssimo, né? O aluno bom, o aluno ruim, aquele que atende às expectativas, o que não atende e tal, e aí dentro disso várias classificações, né? E aqueles que não atendem ao padrão, talvez sendo tratados com um certo preconceito ou com uma certa rejeição pela maioria da equipe, dos profissionais da escola. E aí o que pode acontecer? Esse profissional pode sentir culpa de estar tratando todos por igual. Porque tem uma questão que a gente fala na sistêmica que é o pertencimento. Então, muitas vezes, né, isso acho que até já expliquei alguma vez, né, Cleusa, que você faz parte da minha mentoria, né? Já expliquei a questão do pertencimento, né? Então, às vezes para a gente sentir, eu faço parte dessa equipe, então, assim, é comum no meu grupo de profissionais ter uma certa discriminação, um certo preconceito, uma certa classificação de alunos, uma seleção de alunos entre os mais amados e os menos amados, os preferidos e os menos preferidos. E aí eu vou para a sala de aula com a intenção e com a disponibilidade de acolher e tratar todos por igual, que é o que propõe a sistêmica. Por igual no sentido, com a mesma dignidade, reconhecendo que todos têm o direito de estar ali, que têm potencial, que tem os pais certos, a família certa, e eu respeito todos, né? E aí eu sinto culpa, por quê? Porque eu estou fazendo diferente dos meus colegas. Hoje teve uma situação, por exemplo, de um menino, ele está no 7º ano, ele é repetente, ele é filho de de pais separados que estava com o pai. A mãe, no momento em que se separaram, não pôde ficar com ele ficou com os pais. E ano passado ele foi recolhido pelo Conselho Tutelar, veio morar com a mãe, porque descobriram que o pai estava abusando e espancando eles ao mesmo tempo. Certo. Meu Deus, tem situação pior que isso? Quem vai esperar de uma criatura dessa, né? Então, são 2 irmãos que eles acabam quase todos os dias tendo ocorrência. Certo. E o mais velho ele tem episódios de cortes, né? Que ele estava se cortando, fez as iniciais do nome dele na coxa, ficou bem fundo, assim, vai ficar cicatriz eterna ali, nos braços. Daí chama conselho tutelar, chama a mãe, chama isso. Nada mais está resolvendo, sabe? O conselho tutelar a gente nunca chamou, mas a mãe em outras escolas já chamou sim. Aí hoje eu chamei ele, eu disse, cara, porque conversando na rua, a gente conversa de igual para igual, ele é um querido para conversar. E perante os colegas, ele já está com defasagem de idade, então não é interessante ele estar ali no meio do 7º ano, com praticamente 15 anos, sabe? Daí eu disse para ele, sexta-feira de tarde, aconteceu uma situação que teria que ter sido encaminhado, porque a mãe não tem mais controle, sabe? Eu disse para ele, aconteceu a situação de sexta-feira e eu te defendi. E eu confio em ti. Eu não quero que tu também me decepcione, porque eu estou botando fé em ti. O olho dele brilhou, Ricardo. E aí ele disse, não, pô, eu não vou te decepcionar. Talvez, depois eu pensei, será que eu não estou dando um tiro no meu pé? Mas se ninguém confiar no menino, quem que vai confiar, né? Daí a gente conversou mais em relação a algumas situações dele. Daí eu disse para ele, eu confio em ti. Ele disse, não, pode deixar. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque por fim tu usa toda a metodologia, né? Tu usa do carinho, tu usa do castigo, tu usa...
então vamos ver. Daí eu penso, poxa, né? Daí alguém disse assim, ai, Cleusa, tu mesmo só falta acreditar em Papai Noel. Mas daí tu te sente papel de boba, né? Aham. Então, olha só, talvez você tenha sentido nesse momento, ó, por essa última fala, né, do papel de boba. Talvez você tenha sentido em algum momento culpa por dar crédito, por aceitar, por acolher, por levar a sério esse aluno, né, por ter compaixão por ele, algo que não seria muito esperado de alguém, de um profissional da escola. Percebe? Por outro lado, Cleusa, pode haver também, tem casos assim, dessa situação que você colocou, pode haver casos em que o profissional dê preferência o tempo todo para aqueles que ele sente que são excluídos, que tem mais problema, que tem mais dificuldade. Na verdade, Não aqueles que... seria o caso. Oi? Não seria o caso, não é questão de preferência. Certo, certo. Mas eu estou colocando então para você entender que, né, que talvez que exista profissionais, por exemplo, que isso também acontece, né? Que todo aluno que tem dificuldade, que todo aluno que tem o perfil de excluído, é, aquele perfil, aquele que chama mais atenção por ser muito diferente do padrão da expectativa da escola ou dos professores. Só que esse professor, esse profissional, às vezes tende a dar preferência ou dar mais atenção ou se envolver mais com esse tipo de aluno por ter uma necessidade de atender ou de cuidar das pessoas que são excluídas. E aí é bem provável que essa pessoa tenha no seu histórico pessoal e familiar uma história de exclusão. Entende? Por exemplo, uma revolta, uma indignação por exclusões do próprio sistema. E aí, quando ela está na escola, ela olha para todos aqueles que são excluídos com uma vontade muito maior do que os demais de incluir e de fazer justiça. Só que, às vezes, nesse movimento, ele pode se perder do lado oposto daí, quer dizer, esquecendo de olhar aqueles que parecem estar dentro do padrão ou da expectativa e que também precisam de atenção, né? Porque muitas vezes o aluno que parece que vem de uma família perfeita, que está tudo bem, que dá conta das coisas, ele, em alguns momentos, ele talvez não dê conta, em alguns momentos também ele se sinta sozinho, talvez ele perceba a preferência do professor pelos outros, né? Então, a questão é não exagerar na preferência nem daqueles que atendem à expectativa ou ao padrão e nem daqueles que não atendem, né? A esse padrão de aluno ideal, mas sim olhar para todos com a mesma dignidade, com o mesmo olhar de acolhimento. Ou seja, eu não vou tratar este diferente só porque ele vem da família X, porque a família dele tem esse problema, ou porque ele repetiu de ano, ou porque ele fez isso em anos anteriores, ou porque ele já tem um histórico de mau comportamento, ou de aluno problema, ou porque outros profissionais me disseram que ele é um problema, entende? Então, é a capacidade de olhar para cada um com o mesmo respeito e incluindo os sistemas de cada um no seu coração. Certo? Sendo que todos têm o direito de pertencer e de estar ali. E de receber a atenção e o trabalho, né, a dedicação do professor. Tá, ficou claro, Cleusa? Sim, aham. Ok. Então, o educador pode assumir somente o seu papel, do seu lugar, podendo dizer internamente: eu sou apenas o professor. Isso torna o seu trabalho mais leve e ele pode atuar sem tanto estresse nas funções pelas quais ele foi contratado para fazer.
Então, né, eu sempre costumo dizer, né, reforçar essa questão da sistêmica, né, da educação sistêmica, que quando o professor encontra de fato o seu lugar, ele não exagera também na intenção da compaixão e do cuidado com os alunos, a ponto de, por exemplo, querer levar o aluno para casa, ou a ponto de pensar, não, esses pais não dão conta, não são capazes, não fazem o papel deles, então eu vou fazer o melhor que eu posso aqui na escola, mas às vezes se envolvendo demais com esse aluno, às vezes até querendo trazer o aluno para si e afastar ele dos próprios pais, ou julgando os pais desse aluno como com o sentimento de que, se fosse meu filho, eu faria melhor. Se fosse meu filho, isso não estaria acontecendo. Entende? Quando o professor encontra de fato o seu lugar, que é ajudar o aluno a evoluir, a compreender, a aprender os saberes que foram acumulados, né, historicamente pela humanidade e que estão no currículo escolar. Então, o professor ajuda o aluno a acessar isso, a aprender, né, a fazer esse caminho de aprendizagem e de desenvolvimento com esses saberes, né? Mas ele não tem a obrigação e a responsabilidade de fazer tudo. Então, ele se recolhe no seu lugar e ele não se sente, então, o único responsável. E aí ele pensa internamente, apesar de tudo o que está acontecendo com esse aluno e com a família dele, eu sou apenas o professor e eu faço a minha parte dentro dos meus limites. E fazer bem essa parte já é um grande desafio. Isso traz mais leveza para o trabalho do professor, porque ele não carrega mais o mundo nas costas quando ele consegue entender isso. Ele faz as funções que ele foi contratado para fazer. E isso diminui muito o estresse, no sentido de que a culpa de não estar dando conta de resolver todos os problemas do aluno, né, é aliviada. Por quê? Porque ele não se sente mais o único responsável. Assim, aquela bagagem invisível que o aluno traz para a escola pode ser incluída. Ele sente que pode fazer parte. O aluno sente, a partir dessa perspectiva sistêmica, que ele tem o seu lugar. Não importa quem é a família dele, não importa de onde ele vem, não importa qual é a realidade e qual é o histórico dele, mas que o lugar dele de pertencimento está garantido e que ele pode fazer parte. Né? É como se você dissesse para o aluno, você é um de nós. E como se ele olhasse para os colegas, olhasse para o professor e sentisse, eu sou um de nós, um de nós, um entre todos nós. Eu faço parte, eu pertenço. Os pais, quando percebem que o aluno se sente assim, que ele é acolhido, respeitado, né, e todo o seu sistema também, os pais se sentem tranquilos e respeitados ao mesmo tempo, comprometidos com o processo, comprometidos com a sua parte. Ou seja, os pais dentro da educação sistêmica precisam também ter clareza de qual é o seu lugar, né? E se eles sabem que os professores vão fazer lá no lugar deles a sua parte, também precisa ficar claro que eles precisam fazer a sua. Mas um não se envolve ou não se mete, no sentido não interfere, na parte do outro. Cada um deixa para o outro o que é do outro. Então, eu trago uma citação aqui do Bert Hellinger que ajuda a esclarecer um pouco mais tudo isso. Tornou-se claro que o professor perde força ao olhar apenas para o problema.
Então, o convite aqui é parar de olhar somente para o problema. Que problema? O problema da família, o problema de aprendizagem, o problema de carência afetiva, material do aluno, o problema de comportamento, né? Qualquer tipo de problema, certo? A deficiência, o transtorno. Então, porque é uma tendência dos professores focarem somente no problema, certo? Tornou-se claro, então, que o professor perde a força quando ele fica só olhando para o problema. Por quê? Porque quando o professor olha só para o problema, fica pesado demais. Entende? Porque ele acaba quase que se sentindo o responsável único por resolver aquele problema. Por outro lado, quando ele olha para o aluno e não para o problema, e enxerga os seus pais por trás dele, quer dizer, os pais do aluno atrás do aluno, e respeita a sua história familiar, bem como as condições sobre as quais a criança cresceu, ele está em sintonia com o destino da criança e da sua família. Ou seja, é como se ele pudesse dizer: a partir de agora eu posso caminhar junto com vocês. Ao mesmo tempo, ele é capaz de sentir os seus próprios pais atrás de si e respeitá-los. E esse aqui é um ponto também, né, que eu gosto de enfatizar. O professor só vai se sentir forte e capaz de atender do seu lugar os alunos, de fazer um bom trabalho, de acolher a todos, quando ele está bem resolvido, quer dizer, quando ele já tomou os seus próprios pais, quando ele reconhece a sua família de origem, quando ele está mais em paz com a sua família, e ele faz esse movimento, né, de voltar às suas origens, às suas raízes que o fortalece, e tomar essa força da vida que veio lá de trás. E sem tanto julgamento à própria família, aos próprios pais, a como cada um deveria ter sido, aos seus irmãos, aos seus tios, aos seus avós, ele se sente mais leve e mais forte e capaz de ir até o aluno também com essa postura. Então, esse talvez seja o maior desafio para os profissionais da educação, no sentido de tomar a sua força e de fazer esse movimento em direção a cada aluno. Por quê? Porque muitas vezes o próprio professor ainda não conseguiu se reconciliar com a própria família. Então, assim, se ele rejeita os próprios pais internamente, se ele julga os próprios pais, os avós, os familiares, né, os seus parentes, quando ele vai para a família dos alunos, quando ele vai para os alunos, ele vai com todos esses julgamentos junto. Por isso que eu reforço a importância do professor buscar o autoconhecimento, buscar curar as suas próprias feridas, se equilibrar, se fortalecer, para que possa estar bem na escola e na sala de aula. Então, olha só, quando o professor ele se sente, né? Ele sente os próprios pais atrás dele, quer dizer, ele se sente que ele está amparado pela história, pelas raízes, pela sua família, ele também se conecta com a sua força. Então, ele se mantém em sua própria tarefa e obtém a confiança necessária dos pais. Apenas dessa maneira ele se torna possível para ele ensinar os alunos. Ele deixa o aluno e seus pais com a sua dignidade e assume a sua própria dignidade em um lugar adequado como professor. E eu vou trazer agora rapidamente, então, um conceito de comunidade educativa, que é a minha proposta, então, para essa relação com as famílias e com os pais dos alunos. A educação sistêmica considera que todos os elementos do sistema educativo, educadores, alunos, pais e membros da comunidade, são interdependentes e influenciam uns aos outros. Assim, essa abordagem busca criar um ambiente de aprendizagem colaborativo e seguro,
no qual todos os envolvidos possam aprender e crescer juntos em uma comunidade educativa. Lembrando que, dentro dessa perspectiva sistêmica, cada um de nós afeta o sistema, influencia no sistema e é influenciado por ele. Ou seja, se cada um passa a assumir o seu papel e interage com responsabilidade entre si, as coisas funcionam de uma forma mais eficiente e mais leve. Para isso, a gestão democrática e participativa é fundamental, pois implica envolver todos os membros da comunidade escolar no processo educativo e na tomada de decisões escolares, incluindo pais e educadores. Ou seja, sem a gestão democrática e participativa, é bem mais difícil e desafiador construir essa comunidade escolar, porque é através do espaço que cada um ganha para participar, é da voz que cada um ganha para poder opinar, argumentar. Inclusive, lembra da enquete que eu fiz hoje? Não é ruim ou errado, ou uma agressão, ou um ataque à escola, os pais questionarem os professores. Os pais questionarem a atividade dos professores, questionarem o método, questionarem a abordagem, questionarem os princípios. Isso não tem nada de ruim, de errado nisso. Muito pelo contrário. Eles estão usando a sua voz para participar da escola. E eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, ali na enquete, né, que muitos professores, quando os pais fazem esse movimento, conseguem transformar os pais ou trazerem os pais para si como aliados. E é isso mesmo que precisa acontecer. Isso é uma comunidade educativa. Todos como aliados, como membros de uma grande comunidade, né? Que todos colaboram, todos fazem parte desse processo educativo e da tomada de decisões, incluindo pais e educadores. Todos, né? Então, qual é o papel de cada um? Agora eu vou especificar bem claramente, então, o papel de cada um dentro dessa perspectiva sistêmica, de uma forma bem didática mesmo. Então, na educação sistêmica, os educadores não são vistos como meros transmissores de conhecimento, mas sim como facilitadores do processo de aprendizagem. Eles são responsáveis por criar um ambiente de aprendizagem seguro, acolhedor e desafiador, no qual os alunos possam explorar os seus interesses e habilidades. São os especialistas da área e devem ser respeitados como tal. Então, né, o papel dos educadores. Em primeiro lugar, o papel de especialistas. E sim, eles têm um papel de respeito e de dignidade enquanto especialistas. Então, a participação da comunidade dos pais na escola não significa que alguém vai ditar o que os professores deverão fazer, certo? Porque, olha só, imagine que o professor fez, né, uma licenciatura, fez especialização, alguns fizeram mestrado, né, alguns fizeram doutorado, alguns fizeram várias licenciaturas, vários cursos de formação continuada, alguns têm uma experiência de anos. E assim, quem é que é o especialista e que domina o conteúdo, a didática, a pedagogia, né? Que lida com as questões de ensino-aprendizagem de forma técnica, científica, né? E também da perspectiva das teorias das humanas. Quem é que sabe tudo isso? O professor, o especialista. Mas isso não quer dizer que os pais não podem vir perguntar, questionar e entender, né? Porque eles têm todo o direito. Lembra lá do início? Os pais têm um lugar de honra, por quê? Porque é por eles que a escola existe. E porque eles confiam seus filhos para nós, para o professor. Faz sentido? Os alunos, por sua vez, qual é o papel deles? Se os professores são os facilitadores do processo e promovem um ambiente seguro, acolhedor e desafiador
para que os alunos explorem seus interesses e habilidades, o papel dos alunos é protagonista, eles são protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. Eles são incentivados o tempo todo pelos professores a participar ativamente das atividades, a expressar suas opiniões e ideias, a desenvolver habilidades socioemocionais e educativas, e cognitivas. Então, eles são os protagonistas. Então, eles são encarados como protagonistas, como agentes da sua própria história, né? Ou como dizia Paulo Freire, né? Eles são levados a entenderem que precisam se emancipar, que precisam ser autônomos, né? Que eles, ao longo da vida, eles vão precisar se virar sozinhos em busca dos próprios sonhos, das próprias conquistas. Então, para isso, eles precisam ser, então, estimulados e ter o seu lugar garantido, um lugar seguro, onde possa ser quem é, dar opinião, se expressar, errar, que tenham a oportunidade de errar, de tentar muitas vezes, ok? Já os pais são considerados parte fundamental da comunidade educativa e são valorizados por sua participação ativa no processo. Eles são convidados a participar de reuniões, de atividades escolares e a contribuir com suas experiências e conhecimentos. Inclusive, também são convidados a colaborar com o processo de aprendizagem em casa, né? Dando suporte, um lugar adequado para estudo, que os pais possam, por exemplo, acompanhar o andamento do aluno em casa, se ele faz tarefas, se ele tem um lugar adequado para estudar, se ele tem um tempo para estudar, que ele sinta, que o aluno sinta, que os pais o apoiam no seu processo, nas suas dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é incentivado, ele é desafiado também pelos próprios pais a continuar crescendo. Os pais apoiam os professores, né, nas atividades que os professores dão, mesmo que sejam difíceis. E antes de escutar somente o lado do filho e do aluno, né, o papel deles também é perceber que lá na escola tem alguém, tem um profissional, tem alguns profissionais que estão desempenhando o seu papel com responsabilidade e que talvez a história que chegue em casa pelo seu filho esteja um pouco distorcida, né? Que muitas vezes acontece. Às vezes a criança chega contando uma história para os pais que não é exatamente o que aconteceu, mas é o que ele quis contar ou o que ele interpretou do que aconteceu. Percebem? E, por fim, os demais membros da comunidade, que não são nem alunos, nem pais e nem professores, né, ou equipe pedagógica, mas são a sociedade como um todo. E aí vocês vão me dizer, mas quem não tem filhos na escola tem alguma coisa a ver com o processo educacional e escolar? Com certeza. Quando a gente pensa na escola do ponto de vista de comunidade educativa, os demais membros da comunidade são vistos como parceiros na construção de uma escola mais inclusiva e democrática. Eles são convidados a participar de eventos e atividades escolares, a colaborar com projetos educativos e a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Então, aqui entram instituições, ONGs, órgãos do governo, né? Entram indústrias, empresas em geral, engloba tudo, né? Vizinhos da escola, pessoas da mesma comunidade, todos podem fazer parte desse processo educativo escolar. Agora, por fim, né, uma dica de como se comunicar, então, com os pais dos alunos. Já estamos chegando no nosso horário. A proposta é que sempre essa aula dure 1 hora. Então, esse passo a passo aqui é bem interessante, né? Que é uma forma de vocês conversarem com os pais dos alunos quando eles vêm na escola ou quando são chamados. Então, é uma espécie de protocolo, que não precisa ser seguido à risca ou rígido, mas que se você seguir esse passo a passo, esse caminhar,
pode tornar a relação um pouco mais harmoniosa e os pais saem dessa conversa, desse contato, com a sensação de terem o seu lugar de pertencimento, de serem respeitados e acabam se tornando mais os seus aliados. Então, em primeiro lugar, quando for conversar com os pais, fique no seu lugar de professor ou de diretor, de gestor, né? Respeitando o lugar dos pais, evitando o julgamento, ou seja, evitando qualquer tipo de crítica ao que os pais fazem ou a como eles conduzem a educação dos filhos. Porque, no fim das contas, todos os pais, todas as famílias, avós, tios, seja lá quem for que fique com os alunos ou que cuide deles, né? Da sua forma, é bem provável que estejam dando amor e fazendo o melhor que podem, com aquilo que receberam e com as condições que têm. Então, o nosso julgamento, muitas vezes, é porque nós estamos olhando para eles com o nosso padrão de família ou de sistema familiar ideal. Então, acolha, eu coloquei assim, né? Acolha como gostaria de ser acolhido, mas eu acho que é mais do que isso. Acolha como você acredita que eles gostariam de ser acolhidos. Peça aos pais como o aluno é. Então, segundo passo aqui, né? Chegou, acolheu e tal. Agora, peça aos pais, ou, né, a família que veio na escola, como o aluno está em casa. Como está a relação com eles? Antes de falar qualquer situação negativa que esteja acontecendo na escola. Por quê? Porque você, assim, cria um ambiente mais harmonioso, quebra o gelo, acolhe e mostra que você está interessado e se importa e respeita o que acontece lá na família. Falar como você percebe, né? Falar como você percebe a situação do aluno do ponto de vista profissional, como especialista. Então, depois, né, nesse momento da conversa, é hora de você falar para eles como você percebe que as coisas estão na escola com esse aluno. Como está o comportamento, como está a aprendizagem, quais. Fale talvez algum aspecto positivo, valorize primeiro e aí traga os problemas e as dificuldades. Depois, sugira aos pais uma cooperação para superar as dificuldades, onde cada um responsabiliza por sua parte. Então, você coloca a situação, a dificuldade, os pais colocaram como está a situação, né? A família colocou como está a situação, você colocou como está a situação, convida para uma cooperação. Então, diga assim, ó, eu, do ponto de vista aqui de profissional, aqui da escola, né, diante dessa questão, dessa situação, eu acredito que eu posso fazer tal coisa. Então, eu me comprometo a agir dessa forma, para estimular, para incentivar, para cobrar, para orientar e assim por diante. E aí você peça ou procure extrair dos pais ou da família qual o compromisso, a parte de compromisso deles. Talvez nesse ponto da conversa eles peçam ajuda porque eles estejam perdidos ou sem saber o que fazer. E aí você pode dizer como especialista e não como quem julga os pais. Você pode dizer: eu aqui eu enquanto professor, talvez eu possa sugerir, né? Quem sabe se vocês tentassem fazer isso, isso e isso. E diga isso com muito respeito, tá? Professor, Oi. mas também é ético não querer opinar sobre a tal situação, né? Também é ético isso. Não querer opinar sobre o que está acontecendo, sobre Isso. Ou não. Cláudia, você não vai opinar ou você não vai colocar o seu ponto de vista se você sentir que não tem espaço. E, Tá. e também você não vai colocar o seu ponto de vista sobre questões que são familiares, da dinâmica familiar. Sim. Por quê? Porque se você entrar nesse ponto, aí sim você corre um grande risco de começar a fazer julgamentos
e a sair nessa sua fala alguns preconceitos. Aham. E Então, aí, sempre o ponto de vista é profissional, né? isso, sempre do ponto de Quanto a vista educador, profissional. né? Por exemplo, assim, ó, você não vai. Os pais estão dizendo que não sabem como fazer em relação ao aluno que não estuda mais em casa, que não pega o material em casa. Hum, Você vai sugerir, do ponto de vista de profissional da educação, o que você sabe que pode funcionar. sim. Mas você não vai julgar o comportamento, ou falar, ou criticar, ou em nenhum momento dar a entender que os pais não estão fazendo bem o seu papel, entende? Sim, entendo. Por Agora quê? estou entendendo. Porque se a conversa pender para esse lado, eles vão acreditar, ou eles vão perceber, ou vão sentir que você está querendo ser maior do que eles, ou melhor do que eles. Ou querendo ser intrusa num assunto familiar, Num né? assunto familiar. Isso. E aí Que eles se afastam. talvez não queira no momento expor a situação, É. e aí o professor faz um papel de intruso, Sabe né? qual é o resultado disso, Cláudia? Não, Normalmente o resultado disso é os pais não vêm mais para a escola. é mesmo. Olha, E se eles vêm para atacar. é. Sabe aqueles pais que, quando o filho chega em casa com alguma coisa, eles já preparam um arsenal para ir para a guerra? É, É mais ou menos isso que vai acontecer. esclarecedor, muito bom. Ok. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Ah, então, né? Só para fechar, então, aqui vem o depoimento, depois eu trago o depoimento. O que eu estou propondo aqui é que vocês, então, tudo isso que eu tenho falado é uma postura que é sistêmica, é uma postura que é holística, que olha para o todo, e é uma postura que está dentro daquilo que eu chamo de postura evolucionária, que leva a comunidade escolar para o mais, que leva o aluno para o mais, que leva o seu trabalho a ter melhores resultados. Todos crescem juntos. Então, lembrando sempre, não é a escola de um lado, os pais do outro, não é os professores contra os pais, não é quem é mais forte, quem é mais competente, quem dá mais conta, quem tem mais culpa, não é por aí. É o oposto disso, né? A proposta aqui é juntos, vamos juntos. Você pode encontrar o seu lugar no sistema com essa postura evolucionária e viver de uma forma mais leve. Você não é o único responsável pelo processo. Meu, escrevi processo, faltou uma revisão, né? Pelo processo educativo. Também não precisa estar contra ninguém, disputando com ninguém. Você se une a muitas outras pessoas, a uma causa, a um projeto pedagógico e segue junto em direção ao mais. Então, eu vou trazer aqui um depoimento de um mentorado meu, né, que faz parte do meu grupo de mentoria, para que vocês entendam qual é o meu trabalho e o que a gente faz nos meus encontros de mentoria. E aí eu já explico para vocês como vocês podem fazer se quiserem fazer parte, certo? Vejam se tem áudio. Perdão. Não, não tem áudio. Não tem áudio? Não. Tá, peraí que então eu preciso aqui. Agora vai. Vou fazer essa mentoria. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Alexandre. E aqui quero contribuir com essa live aqui com meu amigo Ricardo, amigo e mentor, e compartilhar com vocês como eu me sinto privilegiado e quão benéfico está sendo fazer essa mentoria com o Ricardo, de estar trabalhando essa questão sistêmica
na educação, mas também dá para trazer na vida pessoal e realmente está revolucionando a minha forma de pensar, a minha forma de ver, já está trazendo resultados positivos no meu dia a dia no trabalho, né, na sala de aula, com os colegas de trabalho. Também está resolvendo algumas questões também pessoais, né, porque se está funcionando nas questões pessoais, obviamente também vai funcionar na questão profissional também, né, porque é assim que é a ordem sistêmica, né, tudo anda relacionado, né. Então, para quem está aí ouvindo e me vendo nessa live aí, recomendo a todos a fazer ou um curso, ou uma mentoria, ou um atendimento com o Ricardo, que só vai ter a somar, tá bom? Tudo de bom para vocês e só tenho a agradecer. Tchau, tchau. Então, por hoje, né, é isso. Então, agora eu vou falar para vocês, então, né, que evoluir e provocar evolução no sistema, isso é evolucionar, e é o que eu faço, né, no meu trabalho de mentoria, no meu trabalho junto aos profissionais da educação. Então, conte com minha ajuda nessa jornada evolucionária. Se você quiser agendar comigo uma sessão individual gratuita, eu vou colocar aqui no bate-papo o link. Fiquem aí um minutinho, que também você já pode acessar o link por aqui. E se puderem também ficar disponíveis para a gente tirar uma foto antes de a gente encerrar, eu agradeço, né? Uma foto de quem participou aqui essa noite. Só um instantinho aqui que eu vou pegar o link e vou compartilhar com vocês. E aí, nesse link é só clicar, você preenche um formulário de inscrição, e aí eu ligo para você, né? Eu entro em contato com você e a gente agenda uma conversa. Pode ser por telefone mesmo, por Zoom, pelo WhatsApp, como você achar melhor. E eu falo da minha proposta e a gente vê se você, se é o seu momento, né? Você conhece um pouco mais do seu trabalho, eu entendo um pouco mais da sua realidade atual, dos seus objetivos, e aí você pode entender se é o seu momento de entrar para a minha mentoria, tá? Só um pouquinho que eu estou ainda abrindo aqui o link. Eu trabalho com mentorias individuais e também tem um grupo, né, em que a gente se encontra uma vez por semana, onde você pode fazer toda uma jornada evolucionária comigo, né, dentro dessa perspectiva sistêmica e holística de olhar para a vida e para a educação. Tá? Eu só um minutinho aqui. O computador está lento. Talvez porque eu esteja com muitas coisas abertas aqui, né? Às vezes a gente faz isso. E essa conversa, né, que você pode agendar comigo, então, lembrando que ela é sem custos. Encontrei o formulário, agora só falta pegar o link. Já estou colocando ali. Ok. Espero que vocês estejam aí ainda. Segue o link, então. Já cliquem aí, já preencham, quem tiver interesse, né? E para quem assistir depois essa aula no YouTube, que ela vai ficar gravada e eu disponibilizo depois no YouTube, vocês podem
acessar, então, esse link. Geralmente eu coloco embaixo do vídeo. E também dá para fazer da mesma forma, ok? Vai estar ali embaixo do vídeo, você pode aí clicar e preencher. Então, Marisa, Fabiana, Cláudia, se quiserem tirar uma foto comigo aqui para a gente registrar essa nossa aula de hoje. Deixa eu mudar aqui a minha visualização. Ok. Um X. Não sei se deu, vou tentar mais uma vez, tá? Fabiana, boa noite, nem tinha visto você. Isso. Então, obrigado a todas. Se alguém estiver interessado, então, a preencher o formulário está ali disponível. E uma boa semana para vocês. Grande abraço. Tchau. Tchau, Aula tchau. muito produtiva. Parabéns, professor, viu? Tchau, tchau. Gostei muito. Que bom.